Olá colegas, meu nome é Evandro Antunes, estou como presidente da Associação dos Agentes de Saúde do Estado da Bahia, a ASA, editor e escritor do blog Evandro Agente de Saúde. Um tempo atrás, eu postei uma matéria sobre os colegas do município de Simões Filho, no estado da Bahia, que conseguiram alterar o seu regime de contratação de seletista para estatutário. O cardzinho da matéria vai ficar logo aqui em cima e eu vou colocar também na descrição do vídeo, tá bom? Aí, depois que eu postei essa matéria, muitos colegas vieram me perguntar sobre o que é melhor, se é ser seletista ou estatutário, qual é a diferença. Então, por essa razão, eu vou tratar desse assunto nesse vídeo. Eu vou falar de forma bem rasa sobre o que é o regime seletista e o regime estatutário, as suas principais diferenças e, claro, nas circunstâncias, ver qual é o melhor. Mas, antes de começar, como sempre, eu peço para que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho ao lado e ao clicar você coloca na opção todas, porque todas as novidades do nosso canal você vai ficar inteirado porque o YouTube vai te notificar. Eu peço também para que você curta o nosso vídeo para que mais colegas tenham acesso à informação de qualidade e eu sempre peço também que você comente. Pode ser dúvidas, sugestões, elogios, críticas, pode ficar à vontade, porque é a sua participação que faz o nosso canal crescer cada vez mais, a exemplo desse vídeo que foi uma dúvida feita por vocês. Então, partindo do início, antes de entrar no assunto sobre qual regime de contratação é melhor, eu vou falar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou falar de forma bem rasa, que é o regime seletista, depois, que é o regime estatutário, e aí a gente vai tratar sobre as diferenças entre o regime estatutário e para quem é regido na CLT, e por último vamos falar aqui qual regime é melhor. Então vamos lá, o que é o regime seletista? O regime seletista tem esse nome porque os trabalhadores estão regidos pela consolidação das leis trabalhistas e a sua sigla é CLT. Essa norma ela foi criada em 1943 no governo de Getúlio Vargas e de lá para cá a CLT passou por diversas mudanças. A CLT ela estabelece que o trabalhador tem o direito a receber pelo menos um salário mínimo, ter direito às férias, 13º, acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e ainda o direito de se aposentar pelo INSS. As empresas privadas contratam seus trabalhadores por meio da CLT, e é justamente por conta dos direitos citados acima que eu digo para você, vou dar uma dica que é muito importante sempre ficar de olho se sua carteira for assinada e seus direitos estão sendo cumpridos, se o seu FGTS está sendo depositado, seu INSS. Eu vou fazer um vídeo explicando de como você pode ver se a empresa está depositando direitinho o seu FGTS. Mas não é só a empresa privada que contratam as pessoas mediante a CLT. Por conta da complexibilidade de sua administração, o Estado também utiliza desse método de contratação. Geralmente, os seletistas são alocados na administração indireta, seja empresas públicas ou sociedade de economia mista, como a Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras. A Emenda Constitucional 19, se eu não me engano, ela permitiu por um período de tempo que a administração direta contratasse empregados públicos, mas o STF congelou essa norma e está para votar e nunca vota essa definição. Agora vamos tratar sobre o que é o regime estatutário. O regime estatutário ele é diferente da CLT. Essa modalidade é composta de regras específicas que regem a relação entre o Estado e o servidor público. Apesar de existir uma lei do regime estatutário, o servidor ele pode trabalhar na esfera estadual e na esfera municipal e ter que seguir as leis específicas desses regimes. Por isso é que são chamados estatutos, estatutário. Entendeu? O servidor público estatutário ele possui estabilidade. Após passar o estágio probatório de 3 anos, ele só poderá ser demitido se cometer uma falta muito grave passivo de demissão por justa causa. Lembrando, gente, que servidor público pode ser demitido. Eu não vou entrar nesse assunto e qual critério, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Quais são as diferenças básicas entre o estatutário e o profissional que é regido pela CLT? Antes de entrar nas diferenças em si,
eu vou falar em alguns termos que são aplicados em cada um. A pessoa que é estatutária, ela é detentora de cargo público e é chamado de servidor público. A pessoa que é seletista é detentora de emprego público e é chamado de empregado público. Servidor público recebe vencimento. Empregado público recebe salário. Beleza? Esclarecidos esses termos, vamos aprofundar um pouco mais as diferenças. A primeira grande diferença é a estabilidade. O servidor público dá estabilidade, já o empregado público não. Porém, as formas de demissão do empregado público, elas têm que seguir as mesmas regras que do servidor estatutário, como o direito contraditório e ampla defesa. Se ilude que acha que demitir o seletista é fácil. A segunda grande diferença é que o servidor público ele pode se aposentar através da aposentadoria própria, do ente, pode ser municipal, estadual ou federal, e também pode se aposentar pelo INSS, ou até pelos dois, se ele tiver dois vínculos. Um empregado público, ele se aposenta exclusivamente pelo INSS. Já um empregado público, ele tem direito ao FGTS. O servidor público, devido à sua estabilidade, não faz jus ao FGTS. O empregado público tem direito à irredutibilidade no salário. Já o servidor público tem direito à irredutibilidade nos vencimentos. E é nessa hora que é importante conhecer esses termos tão distintos e tão parecidos. Eu fiz um vídeo explicando cada um deles, mas eu vou fazer um breve esclarecimento. Vamos supor que um servidor público e um empregado público recebam auxílio alimentação em um determinado município. E o prefeito deseja retirar de todo mundo esses direitos. No caso do empregado público, ele não pode cortar. Isso porque o auxílio alimentação compõe o seu salário. E o artigo 468 da CLT veda a redução salarial. Já no caso do servidor público, para o gestor querer tirar, basta ele mandar um projeto de lei para a Câmara. Se a Câmara aprovar, bye bye. Isso porque o auxílio alimentação ele não compõe o vencimento. A justiça, que julga os direitos dos servidores, já que a gente está falando sobre isso, não é a justiça trabalhista. Infelizmente, a justiça trabalhista só julga as questões dos empregados públicos. Quem julga questões dos servidores é o juizado da Fazenda Pública, a justiça comum. Eu digo que essa é uma questão importantíssima. Uma das vantagens da justiça trabalhista está na celeridade de resolver as demandas, e uma grande outra vantagem é que a justiça do trabalho tem uma visão mais cuidadosa para o trabalhador. Eu posso falar até isso em outro vídeo para que a gente não saia do tópico. E aí, depois de esclarecer esses pontos básicos, qual regime é o melhor? O seletista ou o estatutário? Aí eu falo para você, depende. Eu já fui empregado público, já fui seletista, e hoje eu sou servidor estatutário. No meu caso, foi bem melhor. Por quê? Quando eu me tornei estatutário, eu me ingressei no plano de cargos da saúde, que era exclusivo para os servidores estatutários aqui no município de Salvador, que ele também possui uma previdência própria, e a nossa reforma da Previdência foi mais branda do que a reforma da Previdência do governo federal. Porém, eu conheço muitos municípios que o regime seletista é muito melhor, porque eles têm plano de cargos e carreiras e vencimentos. Além disso, recebem FGTS e eles também conseguiram receber alguns benefícios dos servidores estatutários que foi estendido a eles, e também os direitos que estão na CLT. Então eles conseguiram quase que o melhor dos dois mundos, e eles não querem saber nem de ser estatutário. Para você ver, o prefeito chegou a mandar um projeto de lei para a Câmara. Esses agentes foram para cima e continuam seletistas até hoje. Eu já fiz diversas consultorias para sindicatos, para associações, e eu vou falar uma experiência minha. Teve um município que, quando eu analisei o estatuto do servidor, esse estatuto era na verdade um devorador de direito. Inclusive, se os agentes se tornassem estatutários, eles perderiam, por exemplo, o quinquênio, eles perderiam o auxílio alimentação, porque não estava previsto no estatuto do servidor. O direito que eles conseguiram foi produzido pela negociação dos municípios e o sindicato que regia os empregados públicos, e os estatutários não tinham esses direitos.
Antes de responder imediatamente qual regime é o melhor para a sua realidade, o interessante é analisar caso a caso. Leiam o Estatuto dos Servidores, comparem com a CLT. Sempre melhor ver com especialistas da área, para que você tenha uma clara situação e assim comparar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Eu sei que é frustrante para a maioria de vocês não dar uma resposta pronta, mas não fique assim. Pelo menos você já tem uma base para se tomar uma decisão e o que fazer. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você teve a paciência, é porque você deve ter gostado. E se você gostou e não curtiu o nosso vídeo no início, então peço que você curta o nosso vídeo agora. Se inscreva no nosso canal. Você também clique no sininho ao lado e ao clicar coloque na opção todas para você receber todas as novidades do nosso canal. Também eu peço para que você compartilhe esse vídeo para que mais colegas tenham acesso à informação de qualidade. E como eu sempre peço, eu sempre insisto, comente, põe suas dúvidas, sugestões, elogios e críticas. Fique à vontade, porque é assim que eu sinto o calor da participação de vocês. Um abraço e até a próxima.